Fala, gurizada, aqui é o Felipe, seja bem-vindo ao quadro Geopolítica Sem Diploma, o quadro onde eu venho aqui falar de geopolítica para ti, de maneira fácil, para que tu possa entender. Hoje falaremos sobre o Novo START. O que é o Novo START, Felipe? O Novo START era o tratado que tinha a Rússia e os Estados Unidos, que limitavam esses dois países a terem, no máximo, 1.500, 1.550 ogivas nucleares ativas e prontas para o uso. Esse tratado não existe mais. Mas por que quebraram o tratado? Não, simplesmente ele expirou. Um tratado que foi assinado em 2010 na figura de Dmitry Medvedev, na época presidente da Rússia, e na figura de Barack Obama, na época presidente dos Estados Unidos, expirou. Quando? 5 de fevereiro de 2026. E o que é que isso significa? Significa que agora a Rússia e os Estados Unidos não têm mais limites para terem armas ativas e prontas para o uso nuclear. Eles podem ter 2.000, 3.000, 4.000 ou até empregar o arsenal inteiro se eles quiserem. Não há limites. A Rússia e os Estados Unidos já sinalizaram que para haver um eventual acordo, um novo acordo, devem revisar alguns termos para defender seus interesses. A China, por outro lado, soltou uma nota lamentando o fim do acordo e a não renovação e o desejo e lamentou também que não houve um novo acordo, não houve um desejo entre as partes de fazer um novo acordo. É bem provável que não haja um novo acordo. Já estou te falando aqui, bem provável que não haja. Tem probabilidade de haver um novo acordo, mas probabilidade de não haver um novo acordo. Por quê? Como as peças desse tabuleiro geopolítico estão colocadas, esse xadrez está bem posto, bem posicionado. Então, provavelmente pode não ter um novo acordo. Porque ter um novo acordo é limitar as capacidades dos países. E, para Donald Trump, não é interessante, não é um bom negócio limitar os Estados Unidos e a Rússia. Ele pensa assim: por que eu vou limitar os Estados Unidos e a Rússia e deixar a China de fora, visto que a China é o inimigo público número 1 dos States? E Donald Trump analisou a seguinte métrica. Em 2020, a China tinha 200 ogivas nucleares. Em 2024, ela tinha cerca de 600 ogivas nucleares. Ela aumentou 400 ogivas nucleares. E a estimativa é que até o final de 2026, ela chegue a cerca de 1.000 ogivas nucleares. Rivalizando com Rússia e Estados Unidos. Então, para Donald Trump, esse inimigo que é a China, nos negócios, na parte econômica, já rivaliza com ele, e na área militar também, não é interessante ele conseguir também rivalizar na área nuclear. A China já dá de lavada nos Estados Unidos em muitas coisas, em muitos aspectos. Mas com medo de perder esse posto, esse trono, esse top 1, os Estados Unidos é a maior potência do planeta por enquanto, mas já está sendo desbancada pela China em muitas áreas, em muitas coisas. Então os Estados Unidos, que tem uma dívida muito grande, deve mais de 100% do seu PIB, já está sendo visto aí com um pé atrás em alguns países devido a taxas, essas coisas todas. Então muitos fazem negócios com a China. Fazem com os Estados Unidos também? Fazem, mas a China também. Só que os Estados Unidos têm medo de ser desbancado na área nuclear, já na área militar e econômica, e seja visto como um país que não seja mais atrativo, seja visto como um país fraco, e vai perder hegemonia, vai perder influência em determinadas áreas. Eu peço para que tu deixe o seu like nesse vídeo. Se tu não deixou o like, se inscreva nesse canal, compartilhe, ative o sininho de notificações também, que é importante para o canal. Valeu? Então, eu quero que também tu entenda uma coisa. Vários países têm armas nucleares. E isso é algo muito complicado. Por quê? Porque já evoluímos na guerra, nos níveis. Estamos na 5ª geração da guerra. A guerra eletrônica já é uma realidade. E o que temos que entender? Se Trump não sentar para fazer esse acordo com a Rússia e a China envolvida, o que vai acontecer? A China cada vez mais vai aumentar as suas ogivas nucleares. Os Estados Unidos, com medo, vão aumentar as suas também. E a Rússia não pode deixar a peteca cair. Entendeu? Ela não pode deixar a peteca cair, porque ela não pode ser vista como um país fraco. Ela tem que ser vista como um país forte.
E a força vem através da arma, do pulso firme. Então o que vai acontecer? Outros países, vendo que esses países estão cada vez mais aumentando, eles falaram, vou aumentar o meu também. Vou aumentar o meu também. E aí entramos num período já conhecido. Porque, na verdade, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Ela já começou. Alguns colocam como 22 de fevereiro de 2022. Foi quando houve a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia. Conhecida como Guerra da Ucrânia. É a guerra da Rússia contra a NATO. Na Ucrânia. A OTAN. NATO é a OTAN, tá? Enfim. Se estudarmos os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, vamos ver que estamos fazendo as mesmas coisas. O mundo está se desenhando para o mesmo lugar, para o conflito armado. Exatamente neste momento, estamos vivendo um período chamado paz armada. O que é a paz armada? A paz armada foi um período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, onde os países diziam-se estar em paz, mas estavam se armando até os dentes por conta de um risco de um iminente conflito, que de fato aconteceu. E vai acontecer também agora, nessa época. Não sabemos quando e nem como. Na Primeira Guerra Mundial, em junho, mais ou menos dia 28, se não me falha a memória, em 1914, houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Estourou a Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda, Hitler invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939. Estourou a Segunda Guerra Mundial. A Rússia entrou na Ucrânia, em fevereiro de 22. Vai fazer 4 anos agora, em fevereiro, que ela já está com a sua Operação Militar Especial em andamento, conhecida como Guerra da Ucrânia, por muitos. Então, não sabemos como vai desencadear um conflito que vai envolver muitas nações, se bem que já temos um conflito envolvendo muitas nações. Uma guerra de procuração, é chamado de War Proxy, uma guerra de procuração. A Rússia contra a Europa e os Estados Unidos, lutando na Ucrânia. Porém, a guerra declarada, ela pode haver, como por exemplo, a França emitindo alertas toda hora dizendo que a Rússia é um inimigo e que provavelmente vai ter que fazer alguma coisa para frear a Rússia. Já Putin disse, se a França decidir entrar em guerra com a Rússia, ela entrará para a história, porém ela sumirá da geografia. Olha essa declaração. E não é preciso nem usar armas nucleares, porque a Rússia tem, por exemplo, o Arishnik. Para quem não sabe, Arishnik é um míssil que ele não é nuclear, mas tem poder de destruição nuclear. Fora isso, existem outras armas, como por exemplo o RS-28 Sarmat, conhecido pelo seu nome ocidental Satan II, o RS-36 Voevoda, que é voda, entendeu? Tem o Kinzhal, que é a adaga, e existe também o submarino Bulava e o míssil Status 6, o Poseidon, conhecido pelo seu nome ocidental, Poseidon, o deus dos mares, capaz de levantar ondas e causar tsunamis radioativos e varrer países do mapa, definitivamente. Então é muito perigoso entrar em um conflito direto com a Rússia. Então, o que vai acontecer? Temos que ter em mente que os países estão nessa corrida armamentista. E essa corrida armamentista fará com que cada vez mais eles se armem. Cada vez mais eles se armem. E o mundo fique cada vez mais tenso. Por quê? Se a China resolver cada vez mais aumentar o seu arsenal nuclear, os Estados Unidos aumentar também o seu arsenal nuclear, a Rússia fará o mesmo. A Índia também, que é um domínio ali na Ásia, ela vai aumentar o seu arsenal nuclear para demonstrar força. O Paquistão, que está do lado, que é inimigo da Índia, vai falar, opa, por que ele está aumentando o arsenal nuclear? Ele vai usar em mim? Então eu vou aumentar o meu também. Aumentando o arsenal nuclear, Israel também pode ver com maus olhos isso, porque o Paquistão tem uma inimizade com Israel.
e tem uma proximidade com o Irã. E o Irã quer destruir Israel. E Israel, o regime dos ayatollahs, e consecutivamente até o Irã também. Porque uma guerra ela destrói. Independente de pessoas que querem destruir o governo, derrubar o governo, na guerra sempre morrem inocentes. O povo paga o pato. Vemos isso com a questão de Israel e o Hamas. A guerra entre os dois vitimou mais de 60 mil palestinos, fora o outro lado, que é Israel, que também já teve perdas inestimáveis, contando, por exemplo, já de início, as 1.200 mortes de pessoas no 7 de outubro. E fora as outras que morreram também, que foram sequestradas, e soldados que vão caindo no decorrer do conflito. O que temos que entender é que estamos em um risco iminente de guerra. A guerra mundial nunca foi tão, como que eu posso dizer? Nunca foi tão próxima. Nunca houve tantas chances de haver de fato agora um conflito como há agora. Porque agora já não tem mais limite. E sem limites é a paz armada, como eu falei. Então, esses países que são China, Rússia, Índia, Paquistão, Estados Unidos, Israel, Coreia do Norte, têm armas nucleares. Provavelmente o Irã também tem arma nuclear. Ele deve ter uma bomba nuclear. Estima-se que os Estados Unidos passaram para Israel ogivas nucleares, e estima-se que o Irã, que a Rússia passou ogivas nucleares para o Irã, no off ali sem ninguém saber. Mas como o Irã não tem armas suficientes, não tem uma bomba suficiente, ele fala que ele não tem, mas ele está desenvolvendo, todo mundo sabe. E o Brasil, onde entra nessa, Felipe? O Brasil provavelmente se verá obrigado a ter uma bomba nuclear. Provavelmente ele vai se ver obrigado a ter artefatos nucleares. Porque o ministro de Minas e Energia, eu já gravei um vídeo sobre isso, vocês assistam. Ele já falou que o Brasil precisará também da energia nuclear para a defesa nacional, para a soberania nacional, se quiser sobreviver. E o Brasil já domina toda a cadeia nuclear. O Brasil já domina a mineração, conversão e reversão, enriquecimento. Já houve um programa nuclear na época da ditadura e foi desativado. O Brasil tem reatores ativos, Angra 1, 2 e 3, e em 2034, provavelmente, o submarino Alberto vai estar empregado. Ou seja, o Brasil já vai ter a questão da questão naval nuclear. Mas se o Brasil quiser hoje produzir uma bomba nuclear, ele pode. Porque já tem todo o conhecimento, já domina tudo. Mineração, conversão e reversão, enriquecimento, tem reatores ativos e o programa nuclear e pesquisa já houve antes. É só ele reativar o programa, que foi desativado na época da ditadura. Porém, isso vai causar uma catástrofe no continente americano. Por quê? Porque os Estados Unidos vão olhar com estranheza, porque o Brasil, que é um país neutro, está querendo ter bomba nuclear. Os países vizinhos também vão falar, opa, está acontecendo alguma coisa. E o mundo inteiro vai ver isso. O Brasil é um país neutro, tendo bomba, então vou ter a minha também. E aí vamos entrar naquela situação de situação nuclear e destruição mútua assegurada. Por mais que as pessoas achem que não, as armas nucleares, elas servem para não serem usadas. Elas são, na verdade, digamos que garantias. Garantias de quê? Como eu disse, destruição mútua assegurada. Não joga em mim, que eu vou jogar em ti também. Se o Japão tivesse armas nucleares, os Estados Unidos não teriam explodido Nagasaki e Hiroshima. Então, essa é a realidade. E o mundo já viu e acordou para essa realidade. Por isso que o Irã está tentando fazer a bomba nuclear, e Israel está tentando impedir, e estamos nessa corrida armamentista. E agora eu quero que tu deixe o teu comentário. O que tu acha de tudo isso? Será que o Brasil vai ter uma bomba nuclear? Será que a Rússia
e os Estados Unidos vão sentar e fazer um novo acordo e chamar a China? Será que a China vai querer? A China não vai querer? E se a Índia e o Paquistão entrarem em conflito de novo e a Índia começar a ter mais armas nucleares e o Paquistão começar a ter armas nucleares, será que isso vai influenciar em Israel? Deixe seu comentário, sua opinião aqui. É isso. Se tu quer se atualizar e saber mais, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like e é isso. Só dá-lhe. Até a próxima.